A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Rogamos ao Espírito Santo que habita em nós, que nos ajude a ministrar esta classe, que nos faça lembrar todas as coisas, que não nos deixe passar nada, que não nos deixe confundir, que nos abençoe para que a mensagem seja pura, límpida, como água cristalina para os vossos corações. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais para que possamos servi-lo com todo o nosso coração, com toda a força da nossa mente, com toda a disposição da nossa alma. E não esquecendo sempre de toda a disposição do nosso espírito humano, porque ele pertence ao nosso Deus. Sejam todos saudados, recebam a bênção do Senhor sobre as vossas vidas. Ontem eu estive perplexo diante da visão que Deus me deu a respeito das coisas que hão de vir. Há coisas que a gente nem pode falar, mas que a gente está perplexo, porque verdadeiramente as coisas estão caminhando para a plataforma da escatologia se cumprir de fato. Ontem eu saí da aula e fiquei mais ou menos umas 4 horas ainda estudando e pensando em tudo aquilo que nós havíamos estudado. E eu, então, fazendo ali a minha própria anotação e fazendo as equações, juntando as equações que estão na Bíblia Alfa com a Bíblia Ômega, e eu fui fazendo, quando eu vi, já estava formada uma apostila de 70 páginas. E nessa apostila eu coloquei desde a primeira entrada no lugar santíssimo, quando ele foi levar o seu sangue, que o texto paralelo da equação desse texto é Isaías capítulo 63, que nos leva ao Salmo capítulo 24, porque o Salmo capítulo 24 está dividido na primeira entrada e na segunda entrada. A primeira quando ele foi levar o sangue e a segunda quando ele se assentou. Então, para isso, teria que ter a explicação e o texto de Hebreus 1, o texto de Daniel 7, 13, o texto de Salmo 110, assenta-te à minha direita. Então eu fui colocando tudo isso aí conforme estão explicados, e fui colocando em ordem. E o meu desejo é que futuramente eu possa colocar também as figuras. Mas por enquanto, essa apostila ela vai servir para os mestres da palavra e para aqueles que ainda vão ser mestres da palavra. Eu estou colocando essas apostilas aí para acompanhar o curso, mas depois esses cursos vão sair daí e eles vão entrar para a plataforma do Seminário Osana, em fazer parte das aulas comuns do Seminário Osana. Então, eu não sei até quando você terá a oportunidade de ter esse material, porque esse material saindo daí, ele passa para a plataforma e só como um aluno você poderá ter acesso a esse material. Então, eu sugiro que você que quer aprender mais a palavra, você não é obrigado, isso é só para os mestres, para os que querem ser mestres, para os que gostariam de estudar, como um professor. Porque o professor é a primeira categoria, mas mestre é aquele que tem sido aprovado no seu ensino. O professor está começando, mas aqueles que fazem a pós-graduação se tornam mestres. E isso é o que eu quero que vocês recebam, uma pós-graduação do conhecimento comum que vocês têm. Eu passo horas e horas recortando pedaços dos desenhos e hoje eu resolvi cortar os pedaços dos desenhos aqui do mapa para poder familiarizar, para poder levar vocês a se familiarizarem com todo esse propósito, com todo esse projeto lindo, maravilhoso que é o mapa. O mapa teológico não é para qualquer um. O mapa teológico é para uma elite especial. É para um grupo assim, da elite celestial. Tá me entendendo o mistério? Aqueles que andam, que caminham lá em cima. Mas eu não posso. Mas você pode comprar um celular de
de 6.000 reais, mas não pode comprar um mapa que está na promoção agora por menos de 1.000, tá 500 e pouco. Você vai num... Quanto é? 599. Você vai num restaurante com 3 irmãos, paga 1.200, sai de lá alegre, saiu com a barriga e daqui a pouco vai para retrete, como diz lá na região nosso povo. Então, gostaria muito de saudar todos vocês que estão aí. Não se esqueça aí, Maico já colocou aí, já colocou, né, Maico? Esse é o pessoal aí. Entra aí e baixa essa apostila, porque ela é extraordinária. Até eu mesmo imprimi, coloquei numa pasta especial, coloquei junto com a pasta aqui. Nossa, que está grande a pasta está gigante, cada um. Vamos lá. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Nós vamos ter mais um dia de classe amanhã, porque nós não vamos poder terminar os selos que nós temos hoje, mas amanhã, se Deus quiser, nós encerraremos. Então, mais um dia nós vamos ter amanhã. Então, vamos então direto à nossa classe. Vamos direto ao selo, capítulo 6. Nós já estudamos os 2 primeiros selos e nós vimos que os 2 primeiros selos, eles se referem ao primeiro anticristo, segundo ao falso profeta. Primeiro e segundo selos. Ontem eu dei uma pequena demonstração sobre a parte do anticristo, o segundo selo, e eu queria terminar, porque eu fiquei por terminar no capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13, eu fiquei aqui e eu achei o meu desenhozinho e ali eu coloquei com a decadência do Império Romano, mas eu vou tirar essa parte da decadência, vou colocar somente os números inteiros que estão na história, somente os que estão na história. Então eu quero colocar aí para vocês, que é o capítulo 13 da parte do segundo selo ainda, capítulo 13 a respeito do trabalho que ela vai fazer, capítulo 15 eu mostrei, né, que ela vai fazer. Eu quero ver aqui no quadro, mostre aqui. Desculpa não saudar vocês um por um, mas todos sintam-se saudados em nome de Jesus. Aí então, nós temos a cabeça. Esse desenho aqui foi uma história muito bonita lá em Belo Horizonte. Nós não tínhamos que todos os desenhos que estão no nosso mapa têm que ser nossos desenhos, têm que ser nossos direitos autorais. Então nós tínhamos que criar tudo. Então todos esses desenhos que nós fizemos, com exceção de alguns que eu estou usando agora aqui, mas que não são parte do mapa. Mas todos que estão do mapa, nós tivemos que ou comprar nos lugares que vendem aqui os desenhos, ou mandar fazer os nossos desenhos. E a maioria dos nossos desenhos foram mandados, nós mandamos fazer. Josué, o Wellington, né, trabalhou nisso, ele fez um trabalho extraordinário, pastor Marcelo Gonçalves, pastor André, eles, vários outros que trabalharam, Júnior, Alderi Nelson Júnior, que meu filho também um grande artista, eles trabalharam. E sempre eu coloco os direitos deles aqui. Isso aqui foi em Belo Horizonte, nós estávamos visitando o Júnior, e aí não tínhamos uma estátua, então aí nós tiramos a foto do pastor Tony Garcia. Mas aqui está com as pernas grossas, mas a perna dele não é grossa desse jeito, não. Isso aqui é a estátua Nabucodonosor, nós já ampliamos mais. Ser ferro, tudo ferro, depois ferro e barro. Então, não pense que ele é tudo isso aí, não. Isso é uma gozação, é muito forte, né, pastor Tony? Aí, mas o peito do cara é mais ou menos, viu? Mas aí tá aí olhando para cima, aí nós fizemos aqui a estátua de Nabucodonosor, que esse aí é o Tony, viu, irmãos? Com exceção das pernas grossas. Aí no capítulo 13, então, eu coloquei a cabeça, o peito, o ventre, as pernas e os pés. Não esqueça que os pés, eles são de a turma está dando risada. Os pés são de ferro e barro, porque assim que é a democracia. Uma parte ela é forte, outra parte ela é fraca. Ferro e barro. É um governo que oscila muito. Quem vive debaixo da democracia vive oscilando
de uma forma extraordinária. Cada 4 anos é uma nova tribulação que você tem que esperar ou tem que adiar. A cabeça, então por isso o falso profeta vai usar isso aqui. O falso profeta vai usar isso aqui. Então, a estátua que ele vai mandar colocar, no capítulo 13. O templo que ele vai mandar erigir, está no Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Então, que esse é um falso templo. Depois, quem fez isso? Quem foi da cabeça? Nabucodonosor. E quem foi do peito? Ciro e Dário, a Medo-Pérsia. Então, que eles construíram para o templo para Israel. Então, ele vai fazer isso também. Mas só que isso é falso. Vai construir o templo no início da grande tribulação para os judeus. Olha só isso aqui. O ventre, quem fez isso? Quem foi que trabalhou no ventre? Aqui foi Alexandre. Alexandre e o seu reino dividido em 4, de onde saiu Antíoco Epífanes, que foi o maior tipo do anticristo da Bíblia. Não teve outro maior do que ele. Então, o que é que ele trouxe? Uma cultura chamada helenista. E nessa cultura vem a perversão e vem também uma língua que é o grego koiné, que invadiu, como se fosse o dia de hoje, o inglês. Então, uma cultura também de perversidade. Então, por isso que o anticristo vai ser um líder homossexual, ele vai ser um líder que vai liderar o mundo. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 11, versículo 47, que ele não dará valor nenhum ao amor das mulheres. A Bíblia diz também em Isaías, capítulo 4, versículo 2 em diante, que uma mulher, olha só que coisa tremenda, uma mulher se juntará mais 6 mulheres e tomarão um homem e dirão, tira a nossa vergonha. Então, vai ser muito difícil encontrar um varão macho nos dias do anticristo, nos dias do falso profeta. Também tirando as pernas, né, que é de ferro, que representa o Império Romano. Aqui Babilônia, aqui é Medopérsia, aqui é Grécia e aqui é Roma. Aqui é Roma, as 2 pernas. Aqui falando sobre o reino do Ocidente e o do Oriente. Então, aqui, as pernas de ferro, o que é que ela trouxe? Perseguição. E também introduziu a democracia para os pés. Então, os pés. Nós estamos vivendo o tempo dos pés. Serão 10 blocos de nações com 2 dedos principais. Um líder no Oriente e outro líder no Ocidente. Os 2 dedões aqui. 2 dedões que estão aqui. Então, são 10 blocos de nações e não uma comunidade europeia, como muitos profetizaram. Então, aqui nós temos esse falso profeta contra, veja bem, contra Cristo. Falso profeta contra o Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria só mostrar para vocês, para chegar ao número 66, o Império Romano dominou Israel por 70 anos no cativeiro, depois a Medopérsia 207 anos, depois Alexandre o Grande, mais os seus 4 que saíram dele, especialmente o Império Otomano. Essa parte aqui, toda essa parte aqui, durou 192 anos. Isso aqui sobre os poderes de Israel. Depois nós temos aqui, depois eles continuaram na história da humanidade, mas sem mais atacar a nação de Israel. Depois nós temos aqui mais 197 anos do período do governo de Roma. Então, todos esses 4 números somados, você vai ver 666. 666. Eu tirei o período da decadência e coloquei só o período do seu vigor. Então está aí 666, por isso ele diz aqui no capítulo 13, versículo 18, aqui se requer sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número de número de ser humano é o número de 666. Aí vocês têm tudo isso aqui. Agora, vocês vão abrir a Bíblia de vocês no capítulo 6. Nós vamos, então,
para o terceiro selo. Vamos para o terceiro selo. Pai Celestial, nos abençoa, nos ajuda, nos dá a tua graça e nos abençoa nesta classe. Capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6. Estou aqui com a Bíblia Agenda e a Bíblia Missionária juntas para me ajudarem aqui nesse processo, para que não esteja com muitos textos para ler. Capítulo 6, capítulo 6, deixa eu pegar minha caneta. Capítulo 6, já falamos do primeiro selo, já falamos do segundo selo. Então, o primeiro selo é o anticristo, depois o segundo selo é o falso profeta, e ele vem com a espada. E você pode observar que a espada sempre vai continuar, sempre a espada vai continuar a partir daqui, e vai aparecer 13 vezes a espada. 13 vezes a espada. Aí vem verso 5. E quando vi o cordeiro romper o terceiro selo, ouvi o terceiro querubim dizer: vem e vê. E olhei, e eis que apareceu um cavalo preto. O cavalo preto, ele vem, todas as coisas que o diabo faz sempre, olha só, o primeiro é branco, depois você tem o cavalo vermelho, tem um vermelho, e depois você tem o preto. Se você for lá em Zacarias, você vai perceber que quem monta no cavalo preto, por natureza, é o Espírito Santo. Veja no capítulo 6, você vai ver de Zacarias, você vai ver o carro de cavalos negros, cavalos pretos, sai para a terra do norte. O carro de cavalos brancos sai após eles. E o carro com os baios ou malhados sai para a terra do sul. E aí ele vai mostrando aí. Aí no verso 8 do capítulo 6 de Zacarias, está escrito: então clamou a mim, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Na terra do norte. Então, o espírito, ele ama o cavalo negro, o cavalo preto, o Espírito de Deus. Então, você pode observar a morte, o espírito da morte tentando imitar o Espírito de Deus. Olha isso aqui, irmão Romário, José Antônio Lopes, Ivan Gomes, José Machado, Ivani Gama, pastor Tony Garcia. Que linda. Que lindo, Tony. Então, vocês podem observar aí no capítulo 6 de Apocalipse, ver que ele vê. Quando o cordeiro rompe o terceiro selo, o que é que ele traz? Ele traz outro poder que está sobre a terra, que está sob o governo daquele que tem a coroa, que tinha a coroa de espinhos sobre a sua cabeça até a morte de Cristo. Então, que ele ficou sem a sua coroa, porque Jesus tomou a vitória sobre ele. Mas, desde o momento em que ele rompe o selo, anticristo, você vai sair. Espírito de anticristo, você vai ser vencido. Falsos profetas, vocês vão ser vencidos. E agora a morte aparece. Aqui, olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Veja aqui, o cavalo preto. E aquele que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. Tinha uma balança na mão. E essa balança que ele vai ter na mão aqui, olha só. O cavalo preto tinha uma balança na mão. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a inflação. Por que a inflação? Veja o verso 6. Ouvi a voz no meio dos querubins que dizia: uma medida de trigo por 3 medidas, veja só, ou 3 medidas de cevada por um valor, por um dia de trabalho. Isto é, ou seja, uma medida de trigo, que é a comida mais fina, e a comida menos refinada, que seria a cevada, que Jesus, lembra que Jesus fez primeiro, ele fez a multiplicação do pão de cevadas. Depois ele fez a multiplicação do pão trigo. Primeiro foi cevada, depois trigo. 7 e 5. Mais de cevada e menos de trigo, quando você vê a multiplicação dos pães. Então ele está mostrando aqui da alimentação dos pobres e da alimentação das pessoas mais abastadas ou mais ricas. Então ele está mostrando que
tanto o pobre quanto o rico vão pagar o mesmo valor pela comida. É isso que ele está mostrando aqui. Este é o cavalo preto. Ele vem através da fome. A fome trazer a morte, que seria o próximo cavalo. Então, a morte, ela é antecipada pela fome. Então, você pode ver, olha, um falso Cristo com um falso profeta, resultado, inflação e fome. Então, é isso que nós estamos, todos os povos que começaram a ser governados por governos, entre aspas, comunistas, esses governos, eles começam com uma mentira falsa, depois eles vêm e se revelam na segunda parte, e na terceira, o que é que eles trazem? Com ele, eles trazem a fome, que é o resultado da injustiça, do pecado social da inflação. Então, esse cavalo preto, que é a fome, ele vem imitando o cavalo preto de Zacarias capítulo 6. Mas ele é um cavalo que traz fome, que traz o espírito de pobreza, de destruição e prepara o espírito da morte. Porque depois da fome, o que é que automaticamente começa a existir em todo lugar em que há um governo mentiroso, depois um falso profeta que trabalha para o governo mentiroso, o resultado, o que é que vai acontecer? Fome. É exatamente isso que está começando a acontecer, como aconteceu em vários outros países, como a Venezuela, como começou a acontecer na Argentina e que também vai acontecer no Brasil. Então, isso também já está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Se vocês soubessem, tivessem uma visão de como é que está inundado os Estados Unidos, como nunca em toda a sua história de mendigo na rua. É uma coisa mais feia do que do Brasil. É algo mais feio do que o Brasil. É mais feio ainda do que aí em São Paulo, perto do Bom Retiro. É mais feio do que aí perto do centro de São Paulo, na 23 de maio. É mais horrível do que aí em Belém, perto do Ver o Peso. É mais terrível do que ali em Salvador, bem no centro da cidade. Meus irmãos, é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque vem um falso governo, depois vem um falso profeta para ajudar o falso governo. Esse falso profeta, ele se manifesta de vários estilos políticos ou de qualquer outro tipo de jurisprudência. Ele implanta o que o primeiro coloca, porque ele quer o poder que o outro promete para ele. Então, automaticamente, ele vai gerar o quê? Fome. Então, esse é o que vem em terceiro lugar, preparando o espírito da morte. Então, vem aí o último, que é, vocês estão vendo aí, que ele traz a balança na mão, representando que tanto a comida fina quanto a comida menos refinada serão vendidas por um dia de trabalho, isto é, por um denário. Mas ele tem uma coisa importante que ele coloca aí. Não afetes o preço do azeite e do vinho. Que muitas pessoas perguntam, pastor, o que significa isso? Não afetes o preço do azeite e do vinho. Significa não toques no santuário. Ainda não toques no santuário. E aí ele coloca isso aqui. Isso aqui. Que ele... Lembre-se que no início, aqui colocando aqui no quadro, no início são 3 anos e meio. Então, automaticamente, ele vai ter que construir esse falso templo, que eles chamam de terceiro templo. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, estão pedindo oferta para ajudar na construção. Pastores, olha só, pastores renomados aqui dos Estados Unidos, aqui de onde eu estou, da Califórnia, levantando dinheiro para ajudar os judeus a construir o templo. Mas quem vai construir esse templo é o anticristo, ele que vai construir. Então, esse dinheiro aí, não dê dinheiro para ninguém construir templo de ninguém, que é tudo safadeza, viu? Então, é tudo safadeza, preste atenção no que eu estou falando. Então, esse templo aqui, ele vai ter aqui o altar de sacrifício. E então, o azeite da libação, que são os 5 litros, e ele diz assim, e ele coloca aí, ó, no capítulo 6, verso 6, ele diz, não
não afetes o azeite e o vinho. Então, o que ele está falando? Azeite e vinho. Azeite e vinho está falando da oferta de cereal. Olha só, quem estudou o curso que eu dei em dezembro está entendendo tudo isso aqui. Porque o azeite e o vinho fazem parte da oferta de cereais. Então, ele está dizendo, não toques nos elementos da oferta, nos elementos principais da oferta cereal, da oferta de cereais. Então, isso por enquanto, porque ele vai tocar. Ele vai tocar, porque ele diz assim, nesses 3 primeiros anos e meio, não toque, porque quando chegar exatamente aqui, então a oferta será tirada. Joel, se você ler o capítulo 1, se você ler o capítulo 2, você vai ver que as ofertas de cereais, eu posso ler para vocês, tenho uma honra de ler, para mim não tem problema não, eu leio aqui para vocês o texto de Joel, quando ele fala sobre isso. Por isso que ele está dizendo, quando vier o terceiro cavalo, que é o preto, que vai trazer o espírito da fome, que trará para o próximo cavalo de bandeja a morte. Vocês podem observar aqui, ó, no Joel capítulo 1. Capítulo 1, ele disse, despertai, chorai, todos que bebeis vinho. Tá vendo? Que bebeis vinho. Porque o mosto, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa, que é uma nação que vai ser liderada pelo anticristo. Tá vendo? Que ela vem com dentes de leão, está vendo aí? Suas mandíbulas são como leoa velha. Aí vai fazer da videira uma desolação, que é a nação de Israel. Aí ele disse, descascou a figueira, descortinou, lançando por terra, embranqueceram os ramos. Aí ele diz, lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, porque por causa do marido da sua juventude, a oferta de cereal, isto é, a libação, tá vendo? Desapareceram da casa do Senhor, os sacerdotes, servos do Senhor Jeová, estão de luto. Estão vendo aí? Estão vendo? Então ele está dizendo para esse cavaleiro, ó, você está entrando aí, mas vocês não afetem, preste muita atenção, tudo isso aqui vai haver na casa de Deus até aqui. Aí vai entrar o segundo selo, porque o primeiro selo vai ser rompido aqui vai vir o segundo selo. Esses selos, eles não vão demorar 6 meses, 5 anos, 10 anos, não, é um atrás do outro. Enquanto um cavaleiro está andando, o outro está vindo. É tudo um assim, é um conjunto de meses, porque ele só tem 3 anos e meio aqui. E ainda tem as trombetas e ainda tem as taças. Tem as trombetas e tem as taças. Então, esses selos eles vão vir um atrás do outro, porque 2, 3, 4, 5, 6, porque o 7º abre a trombeta. E a 7ª trombeta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª trombeta abre as taças. Até a trombeta ainda tem salvação dos mártires na grande tribulação. Ainda tem salvação. Depois das taças já não tem mais salvação, já é destruição mesmo total. Isso é muito importante. Mas eu não posso entrar nisso agora, porque senão eu saio da minha meta, que é falar dos selos. Então, quero que vocês observem. Não afete isso ainda, porque quem é que vai afetar? Quem é que vai acabar com o cereal, as ofertas de cereais? Vai ser o falso profeta. O falso profeta. Por quê? Porque Satanás não pode ordenar a primeira besta destruidora enquanto ela estiver dizendo que é o Messias. Ele tem que se revelar. Então, isso aqui é um falso Messias. Então, ele vai ser desmascarado pelas 2 testemunhas que eu falei para vocês. Então, um tempinho só, não toques no vinho, não toques no azeite, por causa do templo, porque vai acontecer algo aí. Muito bem. O segundo selo, terceiro selo, 4º selo, 5º selo e o 6º selo e o 7º selos, todos eles completamente falando, eles só podem começar a serem rompidos quando na metade da grande tribulação o dragão for lançado na terra. E eu gastei bastante tempo com vocês ontem
que o dragão será lançado sobre a terra. Então, esses selos, grave bem essa parte aí, esses selos não podem de jeito nenhum começar a serem vistos. Caiu ali. Quero colocar ali para vocês, um momentinho só. Um momentinho só, quero colocar isso aqui ali para vocês. Compartilha aí, enquanto eu estou mexendo aqui, preparando algo aqui para vocês. Eu queria que você fosse compartilhando nesse período, de sei que vocês estão anotando algumas coisas. Eu estou preparando algo muito especial para vocês aqui. Então, eu queria que vocês fossem compartilhando. Compartilhe e dê um gostei. Põe um gostei aí, que é o like. Nós estivemos falando por muitos momentos, que é o gostei. Clica aí no gostei, isso vai nos abençoar. Você vai nos abençoar. Amém? Também faça a sua inscrição no canal. Existem três modalidades aí de cursos ou de membros, de membresia, e você pode entrar aí e fazer. Aquele que tem ali a letra verde, Alex Menezes, é porque ele é membro. Ele é membro do canal. Alberto Shimura, está azul também. O Alberto Shimura, ele é administrador, que ele tem a chavezinha, e ele também tem o selo do Seminário Osana. Toda a turma verde que é membro já, de alguma forma, desse canal. Coloque aí o seu gostei, que é o seu like, seu gostei. Então, eu ia dizendo para vocês que... O que eu ia dizendo para vocês? Que nenhum dos selos, é importantíssimo colocar isso aqui, que nenhum dos selos, absolutamente nenhum dos selos, depois do primeiro, isto é, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, selos, podem acontecer sem primeiro o dragão for lançado, sem que primeiro ele seja lançado na terra. Então, não confunda, diz para vocês que nesse período aqui, é o primeiro período, esse aqui é o primeiro período que eu quero colocar isso aqui para vocês. Deixa eu colocar isso aqui para vocês. Então, aqui, esse período aqui, dá para ver aí, Michael? Que é a falsa igreja, né, do capítulo 17, que ela está montada sobre a besta. Ela está montada sobre a besta. Esta primeira besta é o anticristo. É o anticristo, tá? Que tem as 7 cabeças e os seus 10 chifres, os seus 7 principados e os 10 poderes de nações. Os chifres equivalem aos 10 dedos da estátua vista por Nabucodonosor. Vou repetir, os chifres equivalem aos dedos. Então tem os dedos aqui, os dedos, né? São 10 dedos vezes 2. São os 10 dedos. Os chifres equivalem vezes 10. Então, exatamente aqui vocês têm os chifres e os dedos, são as mesmas coisas, têm os mesmos significados. E ela vai governar por um tempo, mas os chifres, que são os 10 blocos das nações, vão odiar a falsa igreja. Essa falsa igreja, ela é a reunião de todas as denominações existentes, tá? Todas que existirão mesmo depois do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja levará a verdadeira igreja, a igreja organismo. Essa aqui é a igreja organização. Organização. Muito diferente da igreja organismo. Organismo, que é o corpo de Cristo. Essa aqui é a organização liderada pelos homens. E ela se juntará, a principal, se juntará a várias outras.
Só que o Islã não aceitará isso. O Islã não se unirá. O islamismo não se unirá. Não pense que alguém diz, mas ele vai fazer isso aí de alguma forma, mas que não vai se unir a isso. Que nem a Inglaterra no Tratado do Comum Acordo que tiveram na Europa. Vai ser assim, como a Inglaterra foi para o mercado como europeu, o Islã também será para esse acordo aqui. Será muito importante que vocês observem esse detalhe aí. Esse detalhe é importante. Então, não confunda a besta com 7 cabeças e 10 chifres com o dragão, que vai ser lançado aqui. Ele vai ser lançado aqui no meio da grande tribulação. Amém? Muito bem. Agora vamos para o quarto selo. Quarto selo, vocês têm aí o quarto selo, capítulo 6, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, e agora vamos para o quarto selo. Terceiro, segundo, primeiro. Quarto selo, verso 7. Vi quando o cordeiro abriu o quarto selo e ouvi a voz do quarto querubim que dizia, vem ver. E olhei e vi que apareceu um cavalo amarelo. E o que estava montado sobre ele, que chama Morte, e o Hades o seguia. Então tem aí um cavalo amarelo. Michael, eu deixei a tesoura lá no meu escritório. Você traga a tesoura para mim. Tem umas folhas de papel assim do lado onde eu sento. Traz também elas que são os desenhos que eu esqueci de trazer aqui para cá. Então, o quarto selo, ele tem como cavaleiro a Morte, né? Chamava-se Morte, o cavaleiro. Então, vamos passar para cá, para que vocês vejam aqui. Que é o quarto selo. Que é o quarto selo. Quarto selo. E o nome dele não é fome, é morte. Você tem aqui. Está aqui o quarto, aqui ele está vindo. E tem alguém que acompanha ele. Ele tem alguém que o acompanha, que é o Hades, ou Hades, que nós chamamos em português de morte. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Vou pôr isso aqui. Deixa eu colocar isso aqui. Para ficar mais claro para vocês. Seria... Está no mapa. Isso é um carinho que eu estou fazendo para vocês, quando forem ensinar para os seus irmãos na igreja, vocês possam também mostrar para eles respeito, carinho que você faz. Você possa mostrar, né? Conheço algumas pessoas que essa dedicação para vocês. Quero colocar ali para vocês. Ora, Machuriandarabaias, ora Kamanais. Aleluia. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que aqueles que ensinam a justiça, Daniel 12, 3, está falando da escatologia ali, refugirão no fulgor do firmamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui é essa parte aqui do mapa. Dá para eles verem, não dá? Essa parte aqui é essa que eu estou pondo para vocês aqui. Então, quando ele cai na metade da grande tribulação, aí vem o segundo selo, o terceiro selo, e esse aqui é o quarto selo. Esse é o quarto selo. Pra vocês terem uma ideia. Aí, veja só.
Então esse é o quarto, colocando para vocês. Muito forte aqui a presença de Deus. Muito violenta. Meu Deus, meu Pai. Aí ele coloca aí. Vamos lá, para o texto. Capítulo 6, versículo 7. Vi quando o cordeiro abriu o quarto selo, eu vi a voz do quarto querubim, o primeiro querubim, o segundo querubim, o terceiro querubim, o quarto querubim. 4 querubins. E vi que apareceu o cavalo amarelo que estava montado nele, se chamava Morte. E o Hades o seguia. E foi-lhe dada autoridade para matar a quarta parte da terra e matar com a espada, com a fome e com as enfermidades. Lembre que o cavalo amarelo vai estar atuando juntamente com ela. O cavalo amarelo, quer dizer, os dois, o terceiro selo e mais o quarto selo, porque ele está falando da fome. Está falando da fome. Então, automaticamente, eu entendo que o cavalo amarelo ainda vai estar atuante com ela, porque a morte, né, vai estar só executando aquilo que vai estar acontecendo, porque foi resultado do trabalho do cavalo amarelo. Mas aí está dizendo que o Hades está ligado aqui. O Hades está seguindo. O Hades está seguindo. Estão vendo aí o Hades? O Hades, antes da morte de Cristo, estava dividido em paraíso, aqui o lugar de tormento, e aqui o abismo. O abismo. Aqui ficam só os espíritos malignos que são enviados para cá. Lembra que aqueles demônios disseram, não nos enviem ao abismo? Lá no livro de Lucas, não nos envia ao abismo, porque é para cá. Para cá vem, colocar assim, ó. Eu sempre coloco assim, os demônios sempre com as esticadinho. Os anjos sempre redondinho. Os anjos a gente faz assim, ó. Os anjos faz assim. Os demônios tudo esticadinho, tá? Que nem gato molhado. Então, vocês prestem atenção aqui. O Hades o segue, mas ele vem desde o primeiro. Desde a morte lá do primeiro, de Caim, os que primeiro que morreram. Toda essa turma até o dia de hoje, dos ímpios, todos os ímpios, até o dia de hoje, eles vêm para cá, lugar de tormento. Não vão para lugar nenhum. Até a morte de Cristo, os justos vinham para cá. Mas Jesus desceu aqui, se manifestou aqui no lugar de tormento, se revelou aqui no lugar do abismo, mas ele veio para cá e pegou essa turma que estava aqui no seio de Abraão e levou-os e os levou para o paraíso. Queria mostrar isso aqui para vocês. E o paraíso fica onde, pastor? O paraíso é uma das... Deixa eu colocar aqui a cola aqui. O paraíso é uma das classificações que, ó... Não posso assim não, deixa um momentinho só. Assim. Assim para vocês entenderem melhor. Vocês entenderem melhor. Você tem que entender isso aqui, você tem que entender, saber tudo isso aqui. Então, vamos lá. Para vocês entenderem aqui, ó, peguei um pedaço do mapa. Essa parte tá lá para trás. Está lá para trás. Aqui não está aqui. Muito bem. O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí?
que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo 3 vezes a Nova Jerusalém, ó. 3 vezes a Nova Jerusalém. Você está vendo aí, ó? Nova Jerusalém aqui, ó. 1, 2. Tá vendo aqui, ó? Depois vocês estão vendo ela aqui também, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo ela aqui, ó. A Nova Jerusalém aqui. 3. Então, o que vocês estão vendo? Estão vendo 3? Aqui era, aqui Abraão viu, a Bíblia diz em Hebreus 11 que ele viu ela sendo construída. Aqui é, e aquilo que será. Tudo aquilo que era, tudo aquilo que é, e tudo aquilo que será. Então, a principal daí, das 3, é essa aqui. Aqui é. Essa é a principal. Por que ela é a principal? Porque Deus está sempre no presente. O nome dele é Eu Sou. Então, ele está sempre no presente. Eu sou. Para entrar aqui nessa cidade, você tem que estar ressuscitado. Ou, número 1, ressurreto, ou você tem que estar transformado. Essa transformação vence a morte. Então, aqui só está as pessoas que têm corpo de ressurreição, corpo ressurreto. As pessoas que morrem é Cristo, colocar aqui o desenho, dá para ver tudo isso aí, né, Maico? A pessoa que morre, pessoa que está morta, que morre, está ali só os seus ossos ali na sepultura, e os seus ossos na sepultura, né? Que ali ela está, seu corpo se desfez, talvez nem os seus ossos, né, estão ali. Ali o corpo dela ficou aqui, mas sua alma, que morre em Cristo, que morre tendo conhecimento de Cristo, então sua alma é levada para cá. Por quê? Porque ela está sem o corpo. Mas no caso de Jesus, Elias, Moisés e aqueles santos, os santos que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz, lá em Mateus capítulo 27, 50 em diante, todos eles vieram para cá. Quando Jesus levou esse grupo levou esse cativo o cativeiro, esse grupo veio para cá. Mas os que ressuscitaram antes de Jesus chegar, saíram com Jesus e entraram aqui. Então tem uma divisão, tem um grupo que já está aqui no presente, não é? E aqui está só as almas. Por exemplo, minha mãe, que já morreu, meu pai, já morreu, eles estão aqui, no que há de ser, que é o será, há de ser. Então é como se você abrisse uma tela de computador, 3 telas, e nenhuma interfere na outra, e todas estão no mesmo computador. Então, para vocês terem uma ideia, assim como é o nosso espírito, alma e corpo, são 3 dimensões também da Nova Jerusalém. Então, quando chegar a ocasião do arrebatamento, o que vai acontecer? Essas almas que estão aqui descerão e os seus corpos assumirão uma transformação, um corpo ressurreto, transformado e glorificado. RTG. Ressurreto, transformado e glorificado. Não abrir e fechar de olhos. Não é arrebatamento da igreja, não, que vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser a transformação dos que estiverem vivos em um corpo transformado e glorificado, e os que estiverem mortos vão receber de volta, porque a alma deles descerá para assumir os seus corpos de acordo com o seu DNA, onde tiver o seu DNA na Terra. Onde tiver seu DNA na Terra. Certo? Então, apóstolo Canarinho, essa aqui é a grande revelação que nós temos aqui a respeito do Hades. O Hades o seguirá por quê? Porque serão milhões e milhões de almas que a fome, o cavaleiro, o terceiro cavaleiro, vai tirando. Para onde eles vão vindo? Para o lugar de tormento. Porque todos os ímpios de todos os tempos, eles vêm para o lugar de tormento. E não vão para outro lugar. Só os justos que estavam aqui, que depois da ressurreição de Cristo, nenhum cristão mais vai para esse lugar chamado Seio de Abraão. Mas o Hades ainda funciona. O Hades ainda está funcionando com o lugar de tormento e com o abismo. O lugar chamado paraíso, ou Seio de Abraão,
já não funciona, porque foi transferido para esse lugar aqui. Foi transferido para esse lugar o que há de ser. Tá certo? Então, muito importante essa informação para que vocês entendam o próximo selo. O próximo selo. Mas antes, quero mostrar para vocês o que é que tem nesse Hades. O que é que tem nesse Hades? Então, preciso de outro texto correlacionado para vocês, então, verem o que tem nesse Hades. Vamos lá? O que tem nesse Hades? O que tem nesse Hades? Vamos, então, para Apocalipse, capítulo 9, para vocês saberem o que tem no Hades. O que é que tem no Hades? Veja só. Apocalipse, capítulo 9. Capítulo 9. Entre um parêntese, da sexta trombeta à sétima, vai acontecer algo. Veja, eu não estou falando da trombeta, eu estou falando o que tem no Hades, para vocês saberem o que Deus vai fazer com esse Hades. Esse Hades, porque a Bíblia diz que com esse cavaleiro, o Hades vem acompanhando. E o que tem no Hades? Vamos ver. No intervalo dentre a sexta trombeta e a sétima trombeta, em Apocalipse, capítulo 9, verso 13, por favor, compartilhem, ajudem a outras pessoas a serem abençoadas. Amém, meus irmãos? Compartilhem, meus irmãos. Veja, entre o intervalo da sexta trombeta e da sétima trombeta, nós vamos ver o que é que tem no Hades. Aonde? Na parte do lugar de tormentos. Então, o que é que tem aqui? Aqui, vou colocar Apocalipse, capítulo 9, versículo 14 ao 21. 14 ao 21. O que tem aqui? O que tem no lugar de tormento no Hades? Porque o lugar de tormento é no Hades. Se fala Hades em grego. Então, veja só. Veja, capítulo 9, versículo 14. O qual ordenara ao sexto anjo que tinha a trombeta. Não estou falando da trombeta, só estou falando o que tem no Hades, por favor. Ok? Porque esse Hades não pode passar aqui. Já estudamos sobre ele. Não, senhor, temos que entrar no assunto. Vamos lá. 9,14. Diz, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Isso está lá no capítulo 7. Capítulo 7. Né? Um pedacinho do capítulo 7. Aí no 9 diz assim, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Isso equivale ao 16:12 também, mas eu não quero falar sobre isso agora. E foram desatados 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês. Hora, dia e mês. Prova que Deus tem no controle, que Ele não atrasa, que Ele está absolutamente no controle de todas as coisas, que na hora certa, dia, na hora certa, e no dia e no mês, Deus está no controle de todas as coisas. Então, o número, diz o texto, verso 15, foram desatados 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês, ano, com o fim de matarem a terça parte dos filhos dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era 2 vezes 10 milhares por 10 milhares. Que quem sabe calcular e é bom de matemática sabe que são 200 milhões. Então, alguns escritores pentecostais e alguns escritores tradicionais escreveram que é a China, que isso aqui são 200 milhões, que vai ser a China, e que vai ser a China, e que vai ser a China. Não tem nada a ver com a China isso aqui. Nada a ver com a China. Esses são anjos caídos que trabalham e que atormentam a vida das pessoas, das almas, que são levadas para o lugar de tormento, porque o inferno ainda não foi inaugurado. O que está atuando aqui, ó. Então a morte está levando. Tem muitas bíblias aí que estão dizendo assim, e o inferno o seguia. Pode riscar isso aí, põe a Hades. Ou então adquira uma versão boa sobre isso. Tá? Veja só. Aí tem
Veja, o número dos exércitos, dos cavaleiros. Irmão, não estou falando de cavaleiro que chama morte. Eu não estou falando de cavaleiro chamado fome. Eu não estou falando de cavaleiro chamado falso profeta. Eu não estou chamando o cavaleiro porque é a segunda besta, que é o falso profeta. Primeira besta, que é o anticristo, que é o primeiro selo. Então pode continuar com a mesma tipologia. Então aqui não se refere a literal, se refere ao mundo espiritual. E como é que eu sei? Veja, verso 17. E assim vi nesta visão os cavalos e os seus cavaleiros, que montavam e tinham couraças de fogo, de jacinto e enxofre, que é a característica do Hades, a característica espiritual da natureza do Hades. Lá é fogo, enxofre e jacinto. Lá é fogo, jacinto e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Veja só. Aí, como eu coloquei lá na capa do Livres dos quatro devoradores de Joel, está lá. É aquele desenho que nós fizemos. Eu e meu filho Júnior fizemos desenho de acordo com o texto. Ali, se você tem a capa ali da apostila, você tem a visão dele. Então, veja só. Aí diz o texto. Aí diz, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saiu um fogo, fumaça e enxofre. De onde eles vêm? Está vendo aqui de onde eles vêm? Eles, irmãos, o lugar de tormento vai ser aberto. Ó, essa parte do Hades aqui vai ser aberta. E esses 200 milhões de demônios que trabalham ali atormentando a vida das almas que estão lá, vão sair para a terra. Vão sair para a terra. E diz o texto, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos filhos dos homens, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da boca dos cavalos. Porque de onde que eles estão vindo? De milhares de anos trabalhando lá, dentro do forno, do lugar de tormento. Veja, irmãos, isso aqui não é brincadeira. Quando eles saírem, igual quando você encontra uma pessoa fumante, que ela fede a cigarro, e onde ela está, tudo fede a cigarro, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eles, quando passam, as pessoas sentem o fogo, a fumaça e o cheiro do próprio lugar de tormento. E diz o texto no verso 19, o poder dos cavalos estava em sua boca e em sua cauda. Então eles vêm manifestados como animais, porque as suas caudas, você fala cavalo do diabo, até hoje, no meio das religiões que trabalham com essa área aí, eles falam sobre o cavalo, ele é cavalo, ele agora é um cavalo dele, agora é o cavalo. É a mesma história, porque as suas caudas eram semelhantes a serpentes, característica de Satanás. Tinham cabeças, diz o texto, e com elas causavam dano. São seres espirituais. Aí você pergunta, meu Deus, por que o Senhor vai soltar esses 200 milhões de demônios que estão no lugar de tormento? Olha só aqui, a morte, o quarto cavaleiro, e seguia o Hades. E dentro do Hades, todos esses 200 milhões estão só papando as vidas que a fome está deixando, a morte está matando, e o terceiro selo atuante, o quarto selo atuante, e o Hades só papando vidas, e quem está cuidando deles? 200 milhões de demônios. 200 milhões de demônios do lugar de tormento. Meu Deus, meu Deus. Você precisa ler o livro Cavalo de Fogo e Patrulheiros do Hades, 5 minutos para 3 da tarde. Esses 2 livros, eu explico tudo isso aqui em forma de romance. Parece um filme. Irmãos, quem já leu Cavalo de Fogo e Patrulheiros do Hades já leu mais de 10, 15 vezes, 20 vezes, porque é uma coisa espetacular. Você precisa saber como é que isso aqui vai funcionar, do jeito que eu estou falando para vocês. Irmão, não estou lendo nada, a não ser a Bíblia. Eu nem quero, usar de covardia e pegar e ficar lendo para vocês a Bíblia Ômega, que está aqui, que é toda explicada. Não, isso aqui
tudo no meu coração, rapaz. Está tudo na minha cabeça, aqui dentro do meu ser. Glória a Deus por isso. E a ele seja a glória, bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus. E aí você pergunta por que Deus vai fazer isso? Depois vai abrir o Hades, qual é o propósito? O propósito é esse, para que as pessoas, antes de irem para o lugar de tormento, e lá na frente, depois delas irem para o inferno, lá na frente, elas tenham uma experiência de como é o lugar de tormento e de como vai ser o inferno eterno. Na terra, sem que elas possam morrer. Deus está dizendo, vou tirar os demônios de lá, vou fazer o mundo por alguns meses conviver com o inferno fora do lugar de tormento, com o inferno fora do inferno, com o fogo do Hades, o fogo do lugar de tormento fora do lugar de tormento. Para que os homens se arrependam, para que eles digam, não quero ir para lá, eu não quero ir para lá. Mas será que isso vai acontecer? Isso é uma prova que só mesmo a vinda de Jesus poderia salvar o homem. Somente a cruz de Cristo pode salvar o homem. Porque se fosse assim, Deus traria o inferno, ou traria o lugar de tormento para a terra agora, no tempo da graça, e as pessoas iriam automaticamente pensar, não, agora eles vão crer em Jesus. Deus está provando que não, eles não vão ser salvos pelo medo, que eles não poderiam ser salvos pelo medo, senão isso seria contra até a própria morte de Cristo, e que só a morte de Cristo é o agente para a salvação. Senão Deus traria o tormento para a terra, e mesmo assim trazendo o tormento das tribulações, das angústias pessoais das pessoas, elas não se convertem a Deus. E aqui Deus está trazendo o quê? Pela sua misericórdia, mostrando. Se eu mostrar para eles como é o inferno na terra, veja o que aconteceu. Aqui ó, o Hades o seguia o quarto cavaleiro. Deus está mostrando aqui que não é por causa do destino terrível do homem que ele deixa de ir ou não ir para lá. Só mesmo a transformação. Porque o mundo não vai ser condenado porque é pecador. O mundo não vai ser condenado por ser pecador. O mundo vai ser condenado por rejeitar o Salvador. Rejeitar o Salvador dos pecados. Então essa é a visão. E não é só isso não, é que eu não estou querendo falar mais sobre isso. Só queria mostrar sobre o Hades para vocês. Mas ele vai abrir também um abismo. Ele também vai abrir o abismo. Ele também vai abrir o abismo. Então tá, Deus abençoe vocês. Então vamos lá para o capítulo 6 agora, para o quinto selo. Quinto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando o cordeiro rompeu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. E começaram a clamar com grande voz, dizendo, Santo e soberano, fiel, verdadeiro, até quando haverás de esperar para julgar e vingar o nosso sangue derramado por aqueles que habitam sobre a terra? Está perguntando isso aqui, né? E então foram dadas a cada um deles uma estola, que é uma roupa sacerdotal. E foi-lhes dito que repousassem por um pouco mais de tempo, ainda está no crono, no tempo dos homens, até que se completasse o número dos seus companheiros. Esse número dos seus companheiros só vai completar no quinto grupo, porque vão haver 5 grupos, mais 5 grupos, e ele está dizendo até que se completassem o número dos seus companheiros e irmãos que haviam de ser martirizados, assim como eles foram. Então termina aqui o quinto selo. O quinto selo termina aqui. Aí aonde que vai completar esse número? Capítulo 19. Vá para o capítulo 19 de Apocalipse. Capítulo 19 de Apocalipse, para você ver aonde vai completar esse número. Capítulo 19. Capítulo
capítulo 19, versículo 4 ao 6. 4 ao 6. Vejam lá. Então os 24 anciãos e os 4 querubins se prostraram e adoraram a Deus, que está assentado no trono. Deus sempre está no governo. Você nunca pode esquecer disso. Sempre, eu não podia deixar passar isso. Isso aqui é muito importante. Eu estava pensando ali na cama e eu estava pensando, e aí eu disse, eu tenho que falar isso para eles. Tenho que falar isso para eles. Deixa eu passar aqui para vocês. Quanta coisa que nós já estudamos. É muita coisa, né? Muita coisa. Uma coisa importante que eu quero deixar aqui, que sempre o trono está no controle. E está no controle do dia, da hora, olha só, hora. Está no controle da hora pelos 24 anciãos, porque os 24 anciãos são o relógio de Deus, o relógio da escatologia, o relógio da humanidade. Trono de Deus aqui, ó, com seus 24 anciãos. São 24, representam 24 fusos horários. Quando você ora, adora na terra, os anjos levam até as regiões celestes. Na região celeste, outros anjos tomam o incenso e sobem para entregar para os 7 anjos, entre os quais está entre os quais está entre os 4 está, entre os quais está Gabriel. Estou aqui com as figurinhas para mostrar algo para vocês aqui. Eu preciso mostrar, porque eu não posso deixar o Hades assim, né? Porque eu tenho que falar alguma coisa sobre o Hades aqui no final para vocês não ficarem perdidos na sua mente concernente a ele. Vou deixar bem aqui assim, ó. Dá para ver aí, Maico? Aqui é o Hades. E tudo isso aqui é o lago de fogo e a morte. Estão vendo ali, ó? O cavaleiro? Olha aqui o quarto cavaleiro. Quarto cavaleiro, vocês estão vendo aqui? O Hades o acompanha, vocês estão vendo? Estão vendo aí? Estão vendo o inferno aqui, ó? Olha aqui, Satanás. O A é o Satanás. O B é o falso profeta. Primeiro e segundo selo, ó. O A é o anticristo. Tá? Que é a primeira besta. Esta é a segunda besta. Então tá aqui a primeira, letra C, a segunda besta. Tá vendo aqui, ó? Que é o B. Esse aqui é o falso profeta. Perdão, aqui eu coloquei errado, viu, irmãos? Tá errado. Aqui é Satanás, o dragão. Satanás, o dragão. O B aqui, ó, é o anticristo. Aqui no desenho. Então o próprio Hades vai ser lançado no inferno. Então se na tua Bíblia está escrito que o inferno vai ser lançado no inferno, não tem sentido. Não tem sentido. Então está errada a tradução. Então essa foi uma das razões. Esse versículo aqui foi um dos que eu mais fiquei zangado quando eu era jovem e comecei a estudar e que eu vi como é que os caras não fazem um conceito nisso aí. E não fizeram. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje eles não fizeram. Só tem uma Bíblia que depois da minha eu respeito. Depois da minha eu respeito. É a Bíblia que foi usada pela Igreja Batista por muitos anos. Conheci, inclusive, os parentes do que lançou essa Bíblia lá em Niterói. Preguei na igreja dele, porque ele negociou essa Bíblia com a Geográfica Editora. E a Geográfica Editora, ela é a dona dos direitos desta Bíblia, que é a Bíblia do culto, que é usada pela Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Se você tem uma Bíblia dessa, você tem uma boa Bíblia também. Porque nessas partes aí do Hades e tudo do inferno, eles colocaram corretamente. Eles foram... Porque elas existem, ela é usada. Essa Bíblia é usada pelo pastor Zé Wellington. Essa Bíblia é usada pelo pastor Zé Wellington. Ele gosta demais dessa Bíblia e por muitos dos pastores setoriais. Essa Bíblia é muito boa. Pois da minha Bíblia, eu respeito essa Bíblia. Porque a nossa Bíblia ainda está muito mais bem corrigida do que a Bíblia, essa que é a Bíblia que a Geográfica tem o direito, que é de acordo com os melhores textos do hebraico. Esta Bíblia. Então tem que dar esse aviso a vocês. Então, vocês estão vendo aqui o controle do trono, os 24 anciãos, e você tem aqui o altar.
O altar está aqui, ó. O altar está bem aqui, não dá para ver, mas eu vou ampliar. Ele tem os chifres. Ele tem os chifres, o altar. Ele tem os chifres, tá? O altar tem os chifres. Só que ele tem, Maico, ele tem ele é alto, ele é bem alto. E aqui são colocadas as taças que estão ali, ó. As taças, onde os anjos são 24. E também tem a harpa, a harpa aqui, ó. A harpa, que cada um tem, são 24 harpas. Também são 24 coroas e também são 24 estolas sacerdotais. São 24 estolas sacerdotais. Tá? Vocês têm ali no trono. Então, uma vez sai uma voz do trono, uma voz sai, a voz de trovão sai da boca dos querubins, que estão aqui, 1, 2, 3. Aqui atrás está o outro, 4 querubins, as rodas do trono. Os 7 anjos que estão ao redor, e aqui está o Filho sentado com o corpo físico transformado e glorificado, e o Pai que é só luz. Os dois estão sentados no trono. E ao redor os 24 presbíteros, que são os 24 anciãos. Deus está sentado ao redor deles. E é um modelo de como deve ser a liderança da sua igreja. A igreja não foi feita para ver a nuca do seu pastor, ela foi feita para ver o rosto do seu pastor. Você que senta de costas para a igreja, você está completamente errado. Isso aí foram os pastores neopentecostais que inventaram isso de sentar lá na frente junto com o povo. O líder tem que ficar de frente para o seu povo e para a sua congregação, igual Deus está de frente para as miríades e miríades de anjos. Mas isso é uma aula de eclesiologia que eu vou dar lá na frente. Isso não é para agora, não. Então, deixa eu pegar minhas figurinhas aqui. Muito bem, muito bem. Então, o que nós estamos vendo aqui é o capítulo 6, verso 9, que fala, vou ler mais uma vez para a gente voltar à profundidade do tema. Quando o cordeiro rompeu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que estavam degolados, que foram degolados por causa da palavra de Deus, razão. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Que não adianta só pregar a palavra, tem que dar o testemunho da palavra. Que mantinham. Olha o texto. Que mantinham. Olha o texto. E eles então começam a clamar. Dão 4 nomes para Cristo. Até quando há de esperar? E então nós fomos para o capítulo 19, para mostrar para vocês até quando. Capítulo 19, verso 4. Então os 24 anciãos e os 4 querubins prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, todos vós os seus servos e vós os que o temeis, pequenos e grandes, e ouvi a voz do coro de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, com um som forte de trovões, que é Deus, que dizia aleluia, porque já o nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Verso 7, regozijemos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro, e aí está, a sua esposa se aprontou. Oh, glória a Deus! Aleluia! Esse capítulo 19, verso 7, é a resposta para esse 5º selo, porque esse 5º selo está falando de uma multidão incontável que está aqui embaixo, uma multidão que está clamando, uma multidão que está pedindo vingança, e ela está clamando, e ela está clamando, e ela está clamando, e ela está clamando. Então um dia o pastor Tony perguntou para mim, pastor Nelson, por que eles estão debaixo do altar? Aí eu disse para ele, Tony, agora ainda não é hora de eu te responder essa pergunta, né? Aí ele falou assim, é porque o senhor não sabe. Aí o pastor Tony disse assim para mim, quando o senhor fica pensando assim, é porque o senhor não tem a resposta. Tony, um dia eu me lembro do dia que você e o Fábio lá em casa, em São Paulo,
Vocês dois ficaram enchendo minha paciência para eu explicar o livro de Isaías 42 sobre a cana quebrada. Eu nunca esqueço esse dia. E sempre dou risada desse dia. Bruna, Stephanie, Tamires Nascimento, Hélio Costa, pastor José Luiz Emida, Kleber. Eita! Deus abençoe vocês, viu? Eu amo vocês. É muito bom estar ministrando aqui, falando vocês, Felipe Marques, Graça Silva, Mário Sérgio Oliveira, Maicon de Paula, Rio de Janeiro, Fábio Pantoja Guilherme, dali das Guianas Francesas, que eles falam com orgulho como se fosse a França e não é a França. Ele fala, meu filho está na França. Está na França não, rapaz, está na Guiana Francesa, rapaz. Ok? Muito bem. Mazambi Garcia, Mazambi, Josimar Calunga, Luiz Antônio Miranda. Eita, meu Deus. Adriano Silva Viana, saudações para todos vocês. Um grande abraço, pastor Fábio, Guilherme, a sua Bíblia missionária já está reservada. Deus abençoe. Amanhã está chegando a Bíblia missionária. Glória a Deus. Lourdes Lacerda, Gilson Medeiros, Lisa Serpa, Paulo Duarte, Maria Luísa, Deus abençoe. Douglas Carvalho de Farias, Mateus Cruz. Eita, que alegria. Pastor Albino Martins, Ulisses, Holanda, Inácio de Jesus Costa, Rafael de Nunes Diniz. Eita, dei aí o like, fala aí, gostei. Isso aí nos abençoa. Diego Fonseca, Bruna Stephanie Moraes. Saudações aí para sua família, seu esposo, seus filhinhos. Adriano Silva Viana, André Cristiano, Eliabe Santorini. Glória. Doutores da teologia. Quem é você, rapaz? Põe teu nome aí, rapaz. Põe teu nome, meu amigo. Dude Souza, Reginaldo Silva Alves, Rafael Diniz, José Marcelo, Deus abençoe, Jader. Não terminei a aula não, só estou dando uma pausa. Terminei não, estou dando uma pausinha assim para saudá-los, tomar uma água aqui. Então me lembro, pastor Tonho, até o dia de hoje, quando o irmão me perguntou sobre isso. Jorge Amorim, grande amigo, Jamerson Freire, Ioneide Maciel, aleluia. Pastor, meu amigo Cristiano Rosário, eita, que bênção. Eliabe, Francisco, Deus abençoe. Vamos então, vamos embora, vamos embora. Aí está, a sua esposa se aprontou. E quando ela se apronta, então o número dos mártires se termina. Então eu respondo essa pergunta aí, Apocalipse capítulo 19, versículo 4 ao 7. Apocalipse capítulo 19, versículo 4 ao 7. Ela se aprontou. O número dos seus irmãos que haviam de ser martirizados, assim como eles foram. Então aí nós temos o final do quinto selo. Então eu quero responder essa pergunta, porque eles estão debaixo dos altares. Verso 9, quando o cordeiro rompeu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram degolados. São 5 grupos, 5 grupos. Michael, tu não tem como tirar uma foto disso aqui e mandar para eles? Para os alunos agora? Não tem, não? Tem? Você tem? Não tem como? Pondo ali para eles? Não, não, né? Consegue? Me devolve logo, porque eu vou passar para aí agora. Então, vamos responder, vamos dar um presente aqui que o Maico está providenciando, os 5 grupos, Kleber, Gilson, Bruna, Cláudia. Que alegria, que tranquilidade que o Senhor está nos dando para poder. Jader, Eiderk, glória a Deus, que coisa linda, hein? Muito bom estar com vocês. Maico está fazendo ali, glória a Deus para vocês terem isso aí. Apóstolo Canarinho, estamos só esperando o Maico passar uma foto dos 5 grupos dos mártires de Apocalipse para vocês terem aí com vocês. Amém? São 5 grupos, os 5 grupos dos mártires. Nós temos o primeiro
o primeiro grupo antes do arrebatamento da igreja, ou antes da grande tribulação, é o grupo que está registrado nas 7 igrejas, que é no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é o grupo desde a morte de Cristo até o arrebatamento da igreja. E nós temos o grupo, temos o texto, temos a confirmação, né? E temos os seus executores. Desse primeiro grupo, o primeiro grupo, que foi o único grupo, está na tela. Mike, você é um gênio, cara. Você colocou aí, rapaz. Poxa, irmão, mande uma oferta pro Mike. Mike, qual é o teu Pix? Qual é o teu Pix? O Mike vai casar, meus irmãos. Vamos dedicar uma oferta de amor pro Mike, porque ele está sendo uma bênção. Coloca aí seu Pix, Mike. Mike vai se casar agora em março. Então, se você deseja mandar aí uma oferta para o Maico, porque ele está sendo uma bênção para todos nós, tá aí o Pix dele. Ah, o Pix do Maico! O Pix do Maico! Maico, vamos ver se esse pessoal tem verdadeiramente amor por você. Vamos ver se esses camaradas amam você, Maico. Vamos ver se eles estão agradecidos a Deus por você estar aí no bastidor. Olha só, você acabou de dar o maior presente dele para eles. Veja só, hein? Tony, olha o Maico aqui, seu amigão. Tony, você viu um Maico magrinho que apareceu os ossos, né? Das costelas dele, você lembra? Agora o cara virou um Golias, meu irmão. Do lado certo, né? O Golias do lado certo. Porque tem um Golias do lado errado. E, olha o Nadson. O Nadson, ele sempre é o cara que toca a trombeta. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Aí o primeiro grupo, tá aí já, tá aparecendo aí, né, Maico? O primeiro grupo é o grupo que morreu durante o tempo do Império Romano, depois da morte de Cristo, o que caiu na Idade Média com o julgamento dos que morreram injustamente porque eram contra as falsas doutrinas da Igreja Católica, os que morreram há pouco tempo e que morreram também no tempo do início do Islã, das guerras islâmicas contra a Igreja, da Igreja contra o Islã, no ano 1300, os que morreram agora pelo Estado Islâmico agora, que morreram decapitados, os que morreram através das nações comunistas, quando eles entraram no comunismo e mataram. Então, todo esse grupo é o primeiro grupo que vai até o arrebatamento da igreja. Esse grupo que morreu como mártir, esse grupo vai ressuscitar. Todos eles vão ressuscitar. Escreva aí no seu papel. Todo esse grupo vai ressuscitar antes da grande tribulação, na ocasião do arrebatamento da igreja. Aí vem os grupos agora, os grupos da grande tribulação. Os grupos da grande tribulação. Esse grupo que é o primeiro, que está debaixo do altar, este é o grupo que está debaixo do altar, eu coloquei ali, são parte da igreja de Laodiceia, que vai ficar na grande tribulação. E a única forma deles entrarem pela cidade, pelas portas, vai ser entregando a sua própria vida para a morte. E quem vai ser o seu executor? O anticristo. Eles vêm da igreja de Laodiceia e eles vão ganhar uma estola. Eles estão no capítulo 12 de Apocalipse. Estão no capítulo 12. Eu vou ler daqui a pouco, mas deixa eu falar para vocês desse capítulo 12, que é o 12, 11 a 12. 11 e 12. 12, 11 e 12. 11 e 12. Os nossos irmãos os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas diante da morte. Pelo qual alegrai-vos, os céus, que neles habitais, porque já foram, a igreja já foi, eles vão depois. Pelo qual, os céus, e vós que neles habitais. Mas, ai dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que tem curto tempo na eternidade, isso aí. Então aí diz, olha, mostra aí, veja só que coisa tremenda. Esse grupo, os irmãos, quem vai guerrear contra eles é o próprio anticristo, é a primeira besta. Então, quem vai ser o executor deste grupo? Coloque mais um aí que está faltando aí.
quem vai ser o executor aí? O anticristo e a falsa igreja. O anticristo e a falsa igreja. Estou ainda no primeiro grupo. Agora eu quero responder para vocês, aí você tem o segundo grupo, né? Os que vão sair de Babilônia, da falsa igreja, a falsa igreja o matará. Depois vocês vão ter o terceiro grupo, os que não receberam o número da primeira besta, Apocalipse capítulo 11, 7 a 12, que eles vão trabalhar junto com as duas testemunhas. Está em Apocalipse capítulo 12 e 20. O falso profeta os matará através da espada. O falso profeta será o seu executor. O quarto grupo serão os que serão salvos pela pregação dos anjos. Apocalipse capítulo 14, 6 e 7. 6 e 7. Quem os matará? O falso profeta pela espada. Ok. E o quinto grupo? Qual é o quinto grupo? É o grupo que vai ter a reunião de todos esses 5 grupos anteriores. O primeiro grupo antes do arrebatamento e os próximos 4 grupos, que formam 5. E então, esse último grupo que vocês veem lá, no capítulo 19, é a reunião de todos os mártires. Só estou falando dos mártires, não estou falando dos que morreram, viveram normal na vida humana e que creram em Cristo, que serviram ao Senhor, que morreram de uma enfermidade, que morreram de uma morte natural. Não estou falando deles, não. Estou falando dos mártires que vão derramar o seu próprio sangue para eles serem batizados no seu próprio sangue. É disso que eu estou falando. Grave bem esse aspecto aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, eu tenho aí, dei para vocês aí uma grande bênção. Olha, estou dando para vocês isso aqui com o maior carinho, viu? Vê se não vai perder isso aí no meio das suas gavetas, cheia de meia, cueca furada, pelo amor de Deus. Aí, veja só agora, eu vou responder essa questão aqui, para nós terminarmos no quinto selo, e amanhã nós terminávamos no sexto e no sétimo selo. E assim a gente termina em paz. Porque assim eu não vou ficar correndo, senão eu ia ficar correndo aqui, né? Que nem um doido para vocês e eu ia pular muitas coisas. Eu tenho 2 coisas importantes para falar. A primeira coisa é por que eles estão debaixo do altar. Olhem aqui atrás. Olha aqui para trás. Onde foi que eu coloquei agora? Olha aqui atrás. Presta atenção. Eu vou tirar esse desenho daqui. E vou levar ele para lá. Vou levar ele para lá, para vocês entenderem lá na folha. Entenderem lá. Vamos para lá. Veja só. Irmãos, quem é que está entendendo isso é bem-aventurado, viu? Porque lê a palavra, que gasta tempo com a palavra. Pastor Zé Wellington disse assim, Aldeir, quando você está nervoso, você consegue encontrar nós? Nunca esqueça disso. Você consegue encontrar nós? Preste atenção aqui. Por que esse desenho é importante? Olha por que esse desenho é importante. Desenho do mapa, irmãos. Quem tem um mapa desse aqui tem uma riqueza muito grande. Isso aqui é a minha maior manifestação e prova do meu grande amor por Jesus. Chega lá no céu, quando abraçar Jesus, e Jesus, fiz um mapa para ti, para explicar a tua palavra. Vai dar para me dar uma pedrinha na minha coroa aí? Oh, bendito seja Deus. Aí agora, veja só. Solange Brito Fernandes tem que assistir essa aula desde o princípio. Desde o princípio. Tá? Então tá aqui. O que vocês estão vendo aí, Apocalipse capítulo 6, que quando ele abre o selo, verso 9. Apocalipse capítulo 6, verso 9, que ele viu as almas debaixo do altar. Por quê? Vamos lá? Resposta. Então vamos colocar aqui a Nova Jerusalém. Será que eu tenho ela aqui? Nova Jerusalém. Aqui a Nova Jerusalém.
Um momentinho aí que eu vou ter que pôr esse desenho para vocês entenderem. Veja. Aqui. Vamos colocar bem aqui. Estão vendo? Aqui é a Nova Jerusalém chegando. Aqui os selos, né? A queda, Miguel lutando. A Nova Jerusalém chegando no seu espaço. Aqui a Nova Jerusalém. Presta atenção, aqui a Nova Jerusalém. A igreja, a esposa do Cordeiro, aqui. A esposa, tá vendo? Aqui, essa visão aqui, ó, da cidade aqui, tá vendo? A cidade aqui tá bem no meio aqui. Quando ela estiver no meio, ela precisa do espaço, então tem que tirar Satanás dali e então é quando ele vai ser lançado no mar. Tá vendo? Então, isso aqui tem que ser antes do segundo selo. Por isso que eu tenho que dar essa volta aqui, para que vocês entendam. Quando a cidade ficar sobre a terra, preste atenção aqui, ó. Tá vendo? A esposa já está aqui, porque ela está vindo na cidade. Ela está vindo na cidade. A esposa está aqui. Está vindo na cidade. Então, o que vai acontecer? Preste atenção. Os que morreram, e os que estiverem vivos, e os que morrerem, vão ressuscitar os que morreram. Tá vendo? Aqui, ó, para você entender. Olha a paciência que eu estou tendo aqui com vocês. Então, olha aqui, ó. Estes estavam mortos. Tá vendo aqui, ó? E eu vou pôr outra cor. Para os outros. Quem são esses azuis? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 9. E esse 1 Coríntios 15, 40 a 53. Esses estavam mortos e foram transformados, né? Ressuscitaram e foram transformados. Os que estavam vivos foram transformados. Então, esse corpo mortal foi revestido pela vida, 2 Coríntios 5, 1 a 9. E esses aqui foram transformados, ressuscitados e transformados. Então, tem dois grupos. Esse grupo aí, cor lilás, a alma deles estava aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Por com outra cor. A alma deles estava aqui, ó, na cidade. Então, eles vieram para o seu corpo, tomar o seu corpo. Quando eles saírem daqui da cidade, essa parte do será selada, será cumprida. E como ela vai ser selada, quem vai morrer aqui durante esse período aqui, ó, que é da metade aqui para frente, ó, quem vai morrer durante esses 3 anos e meio aqui, quem vai morrer não pode ir para cá. Não pode ir para lá, para Nova Jerusalém. Não pode, porque isso aqui já foi selado. Já foi selado. Então a cidade, o há de ser, já é. Não tem mais o que há de ser, que vai ser. Já é. Então Deus selará isso aqui. E tudo será o presente agora. Porque o tempo acabará. O tempo que liga eles à eternidade é por causa do corpo. No momento em que eles estiverem no seu corpo transformado, já não estão ligados mais ao tempo Cronos, sim ao Kairos. Ao Kairos. Então, automaticamente, esse lugar será selado. E então eles não podem mais vir para cá. Por essa razão que eles não poderão ir para lá. Meu Deus. Isso aqui é muito importante. Então, por essa razão, Nadson,
que os que vão morrer durante esse período aqui, dos 3 anos e meio, finais dos 7 anos da grande tribulação, Deus terá que ir juntando debaixo do altar. Então eles vão todos para lá. O primeiro grupo antes do arrebatamento já ressuscitou. Ele já ressuscitou, ele não tem mais que estar aqui. Mas o primeiro, segundo, terceiro e quarto grupo, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupos, eles têm que se reunir aqui até que eles digam: a esposa se aprontou. Então o que vai acontecer? Da mesma forma como esse grupo saiu daqui e veio para a sua sepultura, eles têm que descer e vir para o lugar onde eles morreram, ou no mar, ou no ar, onde eles tiverem sido mortos pela espada. Lembre que a espada, olha a espada aí, a espada é a espada do Islã. Preste muita atenção, que quem vai governar é o falso profeta, ele vem trazendo toda a doutrina do Islã radical. Preste atenção nisso aqui, tá? Então, olha só, preste atenção aqui. Da mesma forma como as almas hoje dos justos vão para cá, para o paraíso, que é o há de ser, terceira dimensão da Nova Jerusalém, e eles têm que voltar para o corpo para serem transformados, será selado no momento que todos descerem. Então, depois da ressurreição, da transformação, esse lugar fica selado. Então, Deus não tem mais como mandar eles para lá. Então, eles vão ficar debaixo do altar, esperando o momento em que os grupos todos se juntarão. Por isso que eu dei esse papel para vocês lerem na Bíblia de vocês, verem quem são os seus executores, quais são os versículos de confirmação, qual é o texto principal e como é o número do grupo. E cada um deles tem algo muito importante a dizer. Só que esse momento eu vou deixar quando eu estiver falando das 7 trombetas, que vai ser o nosso próximo seminário, as 7 trombetas de Apocalipse. Vai ser a nossa próxima, muito mais moderno do que nós fizemos agora, muito melhor que eu estou preparando, muito melhor do que eu fiz agora. Mas isso aqui já foi uma grande bênção. Pastor Cristiano do Rosário pegou. Michael de Paula, quem sabe? Não sei se esse carioca vai entender. Nadson, será que o camarada lá de Roraima vai entender isso aqui? Não tenho ideia. O que vocês acham? Então as pessoas perguntam por que eles estão debaixo do altar. Porque eles não podem mais ir lá para o há de ser da Nova Jerusalém, pois foi selado no arrebatamento da igreja. E isso é uma prova de que a igreja não vai passar a grande tribulação. Essa é uma das mais poderosas provas que a igreja não vai passar a grande tribulação. Eu disse para vocês que eu tinha 2 coisas para dizer, e agora a segunda coisa, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é... Já vou dizer para vocês. Deixa um papelzinho anotando para anotar aí. Eu vou dar para vocês agora as 5 condições que as pessoas passarão, né? 5 condições ou 5 condições que serão necessárias para que a pessoa seja salva na grande tribulação. As 5 coisas que você precisa saber que vai acontecer, as 5 condições para a pessoa ser salva durante a grande tribulação. Coloquei aí as 5. Primeira, vamos para lá. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Apocalipse 14, verso 7. As 5 condições necessárias para alguém ser salvo, não a igreja, que a igreja não vai estar mais aqui, dos que estiverem vivos. Caso você ficar, guarda essas anotações no seu bolsinho aí. Se você está brincando com a coisa, está brincando com o evangelho, né? Está brincando de inimigo do povo de Deus, está brincando de ser um falso profeta,
um traidor, um traíra do povo de Deus. Anote essas coisinhas aí para você e põe no seu bolsinho, no seu chaveiro. Lá vai. Primeira condição para ser salvo nesse tempo. Versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Prostrai-vos e invocai aquele que fez o céu, a terra, o mar e os mananciais de águas. Primeiro, temer a Deus, que é ser pontual. Pontual. Dá glória a Deus. Ah, você não dá glória a Deus hoje? Vai ter que dar na marra. Aí, prostrai-vos. Colocar a cabeça no pó. Invocar a Ele. É isso. Primeira condição. Segunda condição está em Apocalipse capítulo 14, verso 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu a Babilônia, a cidade que dava de beber. Isso vai ser aí conjuntamente com a queda do dragão. Isso aqui vai acontecer assim, logo assim, 3 meses no máximo, depois da queda do dragão vai acontecer isso aqui. Caiu a grande Babilônia, a grande cidade que dava de beber do vinho, da ira da sua prostituição, que é sair dela. Saia dela. É o que está escrito na palavra de Deus. Sair de Babilônia, sair da falsa igreja, sair da sua denominação, sair daquele poder que vai contaminar com o vinho da prostituição, da falsa igreja, que vai andar, caminhar, montar na primeira besta. Segunda condição. Crer na queda da falsa igreja. Terceira condição. Não adorar a imagem da besta. Terceira, capítulo 14, verso 9. E um terceiro anjo veio após o segundo, clamando com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua fronte e na sua mão, este também beberá do vinho da ira de Deus que na sua pureza foi preparado e posto no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E para aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, para aqueles que receberam o sinal do seu nome, não cessará a tormenta nem de dia, nem de noite, e a fumaça do seu tormento será para sempre, jamais deixará de existir. Então o que é que tem que acontecer? Ele não receber o número da besta. Aí quarta condição. Perseverar diante da morte. Aqui se requererá a perseverança dos santos, daqueles que se mantêm firmes, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui é durante a grande tribulação. É isso, perseverar guardando os mandamentos de Jesus. Número 5, quinta condição, aceitar o batismo literal, que é a morte. Então ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos daqui em diante, que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, porque as suas obras o seguirão. Aceitar, morrer, os que morrem daqui em diante, aceitar o batismo literal da sua morte. Hoje nós temos o batismo simbólico. Nós entramos na água e nós somos imersos, depois nós somos levantados, mostrando que morremos, fomos sepultados e nós somos levantados e ressurretos. Isso é um tipo, porque ele evitou que nós, ao crer nele, fôssemos mortos. Ele disse, não quero que o diabo toque. Livra-os do maligno. Então eu me santifico para que eles não morram assim. Eu ponho meu sangue no altar para que eles tenham liberdade para viver na terra. Por isso você pode entrar e sair livremente sem que o diabo toque. Mas se você não souber disso, você não tem como clamar. Se você não souber disso, você não tem como viver isso. Nem tem nem como orar isso.
Toda vez que eu saio de casa, eu oro assim, dessa maneira. Pelo sangue do Cordeiro que está depositado lá no teu propiciatório e que me dá o direito de ir e vir. Ir é bom, mas voltar é melhor. Então, esse é um princípio. Eles vão agora ser batizados no seu próprio sangue. Assim como Jesus e o ladrão na cruz foram batizados no seu próprio sangue, e nós fazemos isso por tipologia nas águas, eles, durante capítulo 14, verso 13 da tribulação, o batismo deles será no seu próprio sangue. Então é melhor ser batizado nas águas. É a hora de crer no Senhor Jesus. É hora de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Você, meu amigo, que está me ouvindo, que ainda não conhece a Jesus, não conhece o amor de Jesus. Eu estou falando pela fé porque eu sei que tem alguém que está me ouvindo agora e está perguntando como eu faço para não ir para esse lugar de tormento. Como eu faço para não ser atormentado por 200 milhões de demônios, como alguns dos meus parentes e até filhos e até pais estão sofrendo, como Lázaro clamou para que eles não venham para esse lugar de tormento. E você está me falando, e eu estou falando pela fé. Agora faz essa oração comigo, Senhor Jesus. Eu entrego a minha alma, a minha vida nas tuas mãos, ao pé da cruz. Eu quero agora que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu quero agora, Senhor, ser declarado salvo e santificado pelo teu sangue. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Eu olho para o Calvário e vejo a serpente vencida. E eu olho para a sepultura e vejo vazia, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E eu declaro esta palavra, que eu sou teu até a eternidade. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Oh, Senhor, eu creio pela fé que você agora, a partir desse momento, será uma nova criatura em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Amém por essa alma que nós estamos ganhando agora para Jesus. Para Jesus. E ela vai dar testemunho em nome de Jesus pela fé. Orecamanaias, sobiamanaias. Oh, meu Deus, como vou falar de tantas coisas terríveis se eu não dar oportunidade para as pessoas virem a Ele, para que o aceitem, para que o recebam como seu Salvador. E essa é a nossa vitória. Nós fomos chamados para fazer missões, fomos chamados para ganhar almas, e nós ganhamos almas em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado, muito obrigado. Se você fez essa oração comigo, diga: eu fiz esta oração, para que nós possamos encaminhar você para uma igreja que está mais próxima da Bíblia. Senhor amado, eu quero abençoar a vida dos meus amigos, Pai Celestial, e todos aqueles de coração aberto, Senhor, tem contribuído com o nosso ministério. Oh, meu Deus, Tu tens levantado um exército, Pai. Senhor, através destas palavras, estamos formando, Pai, uma igreja, um organismo que não tem placa, mas que é a igreja do corpo de Cristo, que não tem dono, que não tem poderio, que não tem hierarquia, mas que é a tua igreja. São os 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Meu Deus, são eles, Pai, que estão dedicados horas e horas, Pai. Quantas horas, meu Pai? Oh, meu Deus, desde o início de janeiro até agora, estudando 2 horas, 1h30, estudando a Tua palavra. Senhor, adquirindo as apostilas, dando as ofertas, também sendo abençoados, também ensinando a outros, Senhor, aqueles que não aparecem aí, Senhor, porque não querem dizer que estão estudando comigo, Pai. Para não dizer para os seus discípulos que estudaram comigo, Pai. Senhor, abençoa eles, Pai. Perdoa eles. Salva eles também, Pai. Salva eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. O pastor Tony, com muito carinho, e o Michael, o Nightbot, está colocando aí para vocês os anúncios para você comprar a apostila. A apostila. Amanhã eu vou ler a parte que nós não tivemos tempo de ler da apostila de hoje. Mas amanhã a gente vai ler, tá bem? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho de vocês. Não percam essa apostila extra que eu coloquei aí. Não percam essa apostila extra. Tá bem? Em nome de Jesus. Um grande abraço. Entre na nossa página. Nós estamos vendendo a Bíblia Ômega. Inscreva-se para receber a Bíblia
a Bíblia missionária, a Bíblia Ômega. Não se esqueça do livro As Sete Igrejas da Ásia. O livro Sete Selos será igual a esse aqui. Os Sete Selos. Hein? Amanhã. Amanhã vamos terminar. Então amanhã vamos terminar com o sexto e o sétimo selos. Será uma aula de 1 hora, nada mais. Olha só aqui, veja que essas duas Bíblias estão sendo vendidas até sexta. Que dia é hoje da semana, mãe? Até o dia de hoje. Hoje, meia-noite. Meia-noite termina. Meia-noite termina. Meia-noite termina. Meu Deus, vai terminar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pelo amor. Amém? Vamos prorrogar até sábado, até amanhã, sábado. Coloca aí, pastor Tony, avisa o pastor Elício Garcia que nós vamos até amanhã, sábado. Já? Em nome do Senhor Jesus. O Maico já avisou. Um grande abraço. Deus abençoe. Eurimar, Alex, Douglas. Santa Bíblia está sendo enviada para ser impressa. Santa Bíblia Ilustrada. E também a Beriana. Deus abençoe vocês. É muito difícil sair. A unção de Deus está muito forte aqui. Abençoa teus servos, Pai. Em nome de Jesus.